Tem momentos em que a vida para de fazer sentido. Portas se fecham, respostas não chegam, e tudo que você queria era entender o porquê. Mas deixa eu te dizer algo profundo. Deus não precisa que você entenda agora. Ele precisa que você confie, mesmo quando tudo parece silêncio. É nesse lugar de incerteza que a fé é provada, e também onde ela floresce mais forte. Se você está vivendo dias em que tudo parece confuso, esse vídeo foi feito para tocar o seu coração. Fica até o final. Deus quer falar com você. Há momentos em que o céu parece calado, o coração pesado e o caminho sem direção. E é justamente nesses dias em que a alma grita por respostas que Deus sussurra com mais ternura: confia em mim. Nem sempre entender é o que cura. Às vezes é confiar no invisível que nos mantém de pé. A fé verdadeira não se alimenta de lógica, mas de entrega. E quando tudo dentro de você pede explicações, Deus está apenas te chamando para mais perto, não com promessas de clareza imediata, mas com a certeza de que Ele nunca deixou de cuidar. A paz não vem quando tudo se encaixa, mas quando você escolhe descansar no cuidado de um Deus que vê além. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Porque mesmo que hoje tudo pareça sem sentido, você não está sozinho. E essa caminhada, ainda que silenciosa, está sendo guiada pelas mãos dele. Há dias em que tudo continua andando lá fora, mas por dentro parece que você parou. Não é tristeza, não é desespero, é só um cansaço de tentar entender o que está acontecendo com a sua vida. São fases em que você faz o que precisa ser feito, fala com as pessoas, trabalha, cuida da casa, mas sente como se algo estivesse fora de lugar e você nem consegue explicar o quê. Nesses momentos, muitos corações ficam aflitos porque buscam lógica onde Deus está pedindo fé. Deus não quer que você compreenda tudo agora. Ele quer que você o acompanhe mesmo sem mapa. Ele quer que você diga: eu não entendo, mas continuo contigo. Confiar é isso. É seguir mesmo sem luz nos detalhes, mas com a certeza de que a mão que te guia conhece o caminho melhor do que você. Muitas vezes, a ansiedade vem desse excesso de necessidade de entender tudo. A mente corre, os pensamentos se atropelam, o coração aperta, e aos poucos, você começa a viver mais no campo das suposições do que da verdade. Mas a fé em Deus convida você a descansar no que é eterno, não no que é explicável. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Isso quer dizer que há uma parte que não é sua. Tem situações que não vão fazer sentido agora justamente porque o seu papel não é decifrá-las, é atravessá-las com fé. E quando você confia, você tira o peso dos ombros e coloca no colo de Deus. Não é desistir de lutar, é escolher não lutar sozinho. Você já percebeu como às vezes, quanto mais você tenta entender, mais confuso tudo fica? Isso acontece porque a mente humana tem limites, e Deus não cabe nesses limites. E não é porque algo não faz sentido agora que não tem propósito. É como uma costura feita pelo lado avesso. Você olha e só vê linhas cruzadas, nós, e parece tudo bagunçado. Mas quando Deus virar essa peça do lado certo, você verá a beleza que Ele estava formando em silêncio. Confiar é isso. É aceitar que você ainda está vendo o lado avesso, mas acreditar que há uma obra linda sendo construída do outro lado. E não é só poesia, é verdade espiritual. Talvez você esteja naquele tempo em que algumas orações não são respondidas como você esperava. Ou então você está sendo levado por caminhos que não gostaria de trilhar. E aí vem o questionamento: por que Deus não faz diferente? Mas olha, confiar em Deus não é esperar que Ele faça do seu jeito. Confiar é saber que mesmo quando parece diferente do que você queria, continua sendo o melhor. Porque Ele vê o futuro que você ainda não conhece. Ele protege de dores que você nem percebe. Ele fecha portas que, se abertas, talvez te destruiriam.
Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55:9. Isso quer dizer que nem sempre vai parecer certo, mas vai ser certo. Você pode estar vivendo uma fase de transição, onde Deus está tirando coisas da sua vida, não porque Ele quer te punir, mas porque Ele está limpando o terreno para algo novo. E é normal sentir medo quando o cenário muda, mas medo não é sinal de fraqueza, é só sinal de que você precisa de apoio. E Deus está aí, mesmo no invisível, sustentando você com braços eternos. Talvez você não entenda ainda porque perdeu aquela amizade, porque não conseguiu aquela vaga, ou porque as coisas mudaram em casa. Mas, mesmo sem entender, você pode dizer: Senhor, eu confio no teu plano. E sabe o que acontece quando você faz isso? O seu coração encontra descanso, porque descansar não é parar de se importar, é parar de se preocupar com o que está fora do seu controle. Pensa em Jó. Não vamos falar da história dele agora, mas entenda, ele perdeu muito, foi ferido em áreas que ninguém imaginava. E mesmo assim, em determinado momento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele não entendia o que estava acontecendo, mas escolheu acreditar que Deus ainda estava no controle. Esse tipo de fé não nasce do conforto, nasce da confiança, construída em meio às incertezas. E é essa fé que sustenta quando tudo parece instável. Quando você diz: Deus, mesmo sem entender, eu confio, você não está sendo fraco, você está sendo profundamente corajoso. Há um tipo de cura que não vem com respostas, mas com presença. E é essa presença que Deus está oferecendo hoje a você. Presença no meio da dúvida, presença no silêncio, presença no caminho que você não esperava percorrer. A vida não vai ser sempre clara, mas a presença de Deus sempre será certa. Ele está aí agora, neste momento em que você ouve essas palavras, segurando firme o seu espírito, restaurando o que ninguém vê. Você não precisa de todas as explicações. Você precisa da paz de saber que está sendo guiado. Porque quando o coração confia, o medo perde força, a ansiedade diminui e a alma respira com mais leveza. Então guarda isso. A sua vida não está nas suas mãos, está nas mãos dele. E isso, ao invés de causar medo, deveria gerar alívio, porque você está sendo cuidado por um Deus que não se atrasa, não se confunde e não erra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Estar com Deus não significa viver sem vales, mas significa atravessá-los sem se perder. Confiar é andar com Ele mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando a lógica falha. Deus não precisa que você entenda agora. Ele só quer que você segure a mão dele e continue. Tem dias em que o que pesa não é o que aconteceu, mas o que você ainda está tentando entender. É como se sua mente vivesse presa num ciclo. Será que fiz certo? Será que escolhi errado? Por que as coisas tomaram esse rumo? E isso esgota. Porque tentar entender tudo é como tentar segurar areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. E Deus te convida a parar de lutar com os porquês e começar a descansar nos paraquês. Ele quer que você enxergue que nem tudo precisa ser compreendido para ser valorizado. Ou seja, tem coisas que só farão sentido depois que a paz vier. E a paz só vem quando você decide confiar antes de entender. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. A mente firme é aquela que deixa de correr atrás de respostas e começa a repousar na presença de Deus. Talvez hoje você esteja lidando com decisões que te deixaram em dúvida. Coisas simples como não saber se fez bem em aceitar aquele novo trabalho ou se aquela amizade que se afastou devia mesmo continuar. Talvez o medo de decepcionar alguém te consuma.
Ou talvez você se culpe demais pelas escolhas que tomou. Mas deixa eu te lembrar. Confiar em Deus também é confiar que Ele pode redirecionar seus passos quando algo foge do plano. Confiar não é ter certeza do que vai acontecer. É ter certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus vai estar lá com você. Isso muda tudo. Porque então o medo sai e dá lugar à segurança de que você está sendo guiado por alguém que vê além e sabe aquele vazio que às vezes você sente quando as coisas não saem como imaginou, aquela frustração por ter criado expectativas e elas não se realizarem. Isso é normal. Mas cuidado para não confundir o silêncio de Deus com abandono. Deus não te deixou. Ele está sim nesse silêncio, permitindo que você desenvolva um tipo de fé que não depende de explicações. Uma fé sólida, madura, uma fé que diz: ainda que eu não entenda agora, eu sei que estou seguro. Porque o amor de Deus não se mede pelas respostas que você recebe, mas pela certeza de que Ele nunca vai soltar a sua mão. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Isso significa que mesmo quando tudo ao seu redor muda, a presença dele continua sendo a mesma. Existem fases em que Deus trabalha mais em você do que ao seu redor. E isso pode parecer confuso, porque estamos acostumados a olhar para os resultados externos. Mas tem algo mais profundo acontecendo. Ele está ajustando seus pensamentos, curando suas emoções, lapidando sua identidade. Às vezes, o que você chama de espera é, na verdade, construção. E confiar é continuar, mesmo quando você ainda não consegue enxergar essa obra acontecendo. É como regar uma semente debaixo da terra. Você ainda não vê os frutos, mas isso não significa que nada está crescendo. Andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Ou seja, o invisível de hoje é a colheita de amanhã. Você pode estar enfrentando um ciclo novo. Talvez começou uma faculdade diferente, mudou de cidade, está tentando lidar com uma nova rotina. Tudo novo, e o medo de dar errado começa a bater. Mas olha, confiar em Deus é também aceitar que Ele pode te colocar em cenários desconhecidos para despertar dons que você ainda nem descobriu. Deus não te leva para o novo para te confundir, mas para te amadurecer. E esse desconforto que você sente pode ser o empurrão para crescer em áreas que estavam adormecidas. Às vezes, o que parece um desvio é, na verdade, o caminho exato para aquilo que Ele quer te ensinar. E se você parar para observar com o coração, vai perceber que Deus está usando esse tempo para te alinhar com o teu propósito. Tem também quem esteja enfrentando cansaço emocional, uma rotina exaustiva, cobranças de todos os lados, a sensação de que precisa dar conta de tudo. E no meio disso tudo, você até tenta orar, mas sente como se suas palavras não passassem do teto. Isso não é fraqueza espiritual, isso é sinal de que você precisa se reconectar com a fonte. Deus não espera de você perfeição, Ele só quer que você esteja presente com Ele, mesmo nas suas limitações. E quando você se aproxima com o coração sincero, Ele restaura até o que você não sabe como pedir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Isso quer dizer, você não precisa entender tudo, só precisa vir. Deus cuida do resto. Sabe, Davi, ele passou por fases em que não havia sinais, só confiança. Ele escrevia salmos chorando e ainda assim chamava Deus de refúgio, de rocha, de torre forte. Isso nos ensina que confiar é possível mesmo com o coração em pedaços. E se hoje você sente que está vivendo essa mistura de fé e fragilidade, saiba que Deus conhece cada parte sua. Ele não te julga por sentir, Ele te sustenta no sentir. Ele está dizendo, me entrega o que você não consegue carregar. Quando você faz isso, não está perdendo o controle, está devolvendo o controle a quem nunca o perdeu. Então guarda essa verdade no coração.
A fé não é o contrário da dúvida. Ela é a escolha de seguir mesmo com dúvida. E Deus não está esperando que você compreenda o plano inteiro. Ele está esperando que você confie no amor dele, mesmo sem todas as respostas. Porque esse amor é estável, é seguro, é firme. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Essa é a certeza que você pode levar consigo. Deus é bom. E mesmo quando a estrada não faz sentido, a bondade dele continua sendo o caminho mais seguro para o seu coração caminhar. Muita gente acredita que confiar em Deus é ter uma sensação constante de paz, como se nunca mais fosse sentir insegurança ou medo. Mas a realidade é que em muitos momentos a confiança vai se parecer com um passo no escuro. Não porque Deus quer te deixar tateando sem direção, mas porque Ele está te ensinando a depender mais dele do que da sua lógica. É nesse ponto que a fé se torna um abrigo. Quando você fecha os olhos das emoções confusas e decide andar guiado pelo Espírito. Isso quer dizer que você escolhe acreditar no que Deus disse, mesmo quando seus sentimentos tentam dizer o contrário. Confiar é seguir mesmo com o coração inquieto, sabendo que a verdade de Deus é maior que a oscilação do seu ânimo. Às vezes, o que mais atrapalha a nossa confiança não são os acontecimentos, mas as vozes internas que alimentamos. Aquela voz crítica que diz que você não é suficiente. Aquele pensamento repetitivo que insiste que nada vai mudar. Aquela lembrança de algo que deu errado no passado e que agora tenta roubar sua coragem para seguir em frente. Mas essas vozes não são a voz de Deus. A voz de Deus não te paralisa, ela te fortalece. A voz de Deus não te culpa, ela te convida a recomeçar. Por isso, confiar também é escolher a quem você dá ouvidos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Ou seja, quando você silencia os ruídos internos e volta sua atenção para o que Deus diz, você se reconecta com a paz que vem dele. Confiança também é saber que o tempo de Deus é diferente do seu. E isso é algo que desafia o nosso interior, porque vivemos em um mundo que cobra pressa, que valoriza resultados imediatos, que diz que se você não vê progresso, é porque algo está errado. Mas com Deus, nem sempre é assim. Com Deus, crescer também é ser preparado no silêncio. Com Deus, avançar também é ficar firme onde Ele te plantou até que o tempo certo chegue. E não é porque algo está demorando que está fora do controle. Há tempo para tudo e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Ou seja, o tempo que parece vago, muitas vezes é solo fértil onde a fé está sendo trabalhada. E nessa espera, é comum que você se compare com os outros. Você olha para o lado, vê pessoas alcançando conquistas, abrindo portas, realizando sonhos, e sem perceber começa a se perguntar: o que estou fazendo de errado? Mas escuta com atenção. Confiar é lembrar que o plano de Deus para você não é genérico, é único, e o tempo de Deus na sua vida é personalizado. A comparação só gera ansiedade porque te desconecta da sua própria caminhada. Não tente viver o ritmo do outro. O que Deus tem para você tem o seu nome, o seu momento, a sua direção. E confiar é aceitar que você não precisa acelerar nada para que a vontade de Deus se cumpra. Porque o que vem de Deus chega no tempo certo e traz paz. Pode ser que você esteja num momento em que teve que deixar algo ou alguém para trás. E isso, por mais necessário que seja, sempre dói. O fim de ciclos mexe com a gente. Seja o fim de um relacionamento, a saída de um trabalho, ou até mesmo o encerramento de uma fase da vida. Mas a confiança em Deus nos lembra que Ele nunca encerra uma temporada sem já estar preparando a próxima. A dor da despedida é real, mas a esperança do recomeço também é. E às vezes,
Confiar é isso. Segurar firme na mão de Deus enquanto Ele te conduz por caminhos que você ainda não conhece, mas que Ele já preparou com amor. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Quer dizer que mesmo quando termina, Deus tem um começo escondido ali. E como confiar quando o que você sente é medo? Quando a insegurança te trava, quando o futuro parece incerto demais? Primeiro, reconhecendo que o medo faz parte do caminho. Não como um inimigo, mas como um indicador de que você precisa se lembrar de quem está com você. O medo cresce quando a sua atenção se volta para as possibilidades negativas, mas a fé cresce quando você decide lembrar das promessas. E mesmo quando o medo estiver gritando alto, você pode dizer: eu estou com medo, mas continuo andando, porque sei quem me guia. Isso é coragem, continuar mesmo tremendo. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Você não precisa ter todas as respostas para descansar. Você só precisa de uma verdade: Deus está com você. E essa presença muda tudo. Muda a forma como você enxerga o que te aconteceu. Muda a maneira como você reage ao que ainda está por vir. Porque quando Deus está no centro, o caos ao redor perde o poder de te dominar. E mesmo no meio da instabilidade, da dor ou das mudanças inesperadas, você pode ter paz. Porque a paz de Deus não é ausência de problema, é presença de propósito. E confiar é isso. É encontrar um lugar de repouso mesmo enquanto a tempestade ainda sopra lá fora. Talvez hoje Deus só queira que você respire fundo e diga: eu não entendo tudo, mas estou aqui e estou contigo, Senhor. Isso é fé em forma de entrega. Isso é maturidade espiritual. Isso é o que transforma um coração aflito num coração fortalecido. Deus não quer que você carregue o peso das explicações. Ele quer que você descanse no colo da confiança. E é ali, nesse lugar íntimo entre você e Ele, que a sua fé cresce, a sua mente se acalma e sua alma encontra descanso. Porque você foi criado não para controlar tudo, mas para confiar naquele que governa tudo. Tem momentos em que o seu maior desafio não é lutar contra um problema externo, mas contra o que se passa dentro de você. É aquele turbilhão de pensamentos que você tenta controlar, mas que volta com força, e isso te esgota mais do que qualquer luta física. A ansiedade por querer ter todas as respostas, o medo de repetir erros do passado, a dúvida se você é mesmo capaz, tudo isso vai criando um ruído interno que tenta calar a sua fé. E é aí que Deus sussurra: filho, filha, você não precisa entender agora, só confia. Confiar é como desligar o alarme do medo e descansar no silêncio de Deus. Porque o silêncio dele não é ausência, é cuidado em forma de espera. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37:5. Ou seja, quando você entrega, você descansa. Quando confia, você liberta seu coração da cobrança de ter tudo sob controle. É difícil soltar as rédeas quando tudo dentro de você quer dirigir. Mas a verdadeira liberdade espiritual não está em controlar o percurso, e sim em confiar no condutor. Você pode até não saber onde tudo isso vai dar, mas ele sabe. E ele não apenas conhece o destino, como também sabe qual estrada vai ser mais segura para o seu crescimento. Às vezes, o caminho mais curto não é o mais sábio. Às vezes, a curva que te assusta é justamente a que vai te poupar de um buraco adiante. E é nesse ponto que a confiança se torna mais importante que o entendimento. Porque entender acalma a mente, mas confiar cura o coração.
Ele está te convidando a confiar mesmo quando os caminhos parecerem sem direção. E essa confiança não é cega, é baseada num amor que nunca falha, num cuidado que nunca se atrasa e numa fidelidade que jamais será quebrada. Talvez o que você esteja vivendo hoje ainda não tenha um nome, ainda não tenha uma resposta clara, ainda não faça sentido, mas mesmo assim tem propósito, mesmo assim tem direção, mesmo assim tem o selo da mão de Deus. Porque quando você não entende o porquê, você pode descansar no quem te guia, quem te guarda, quem te ama. E esse quem é Deus. O mesmo que sustentou José no cárcere, Davi no campo e Paulo no naufrágio, é o mesmo que hoje segura a sua vida com segurança. Agora que vou orar por você, abra seu coração e recebe essa oração na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por essa vida preciosa que está ouvindo essa mensagem. Que a tua presença toque esse coração agora, trazendo paz onde havia aflição, trazendo descanso onde havia ansiedade. Que toda confusão de pensamentos, toda dúvida, todo medo que tem roubado o sono e a paz, seja agora silenciado pela tua voz de amor e de consolo. Espírito Santo, entra nesse lar, entra nessa alma, entra nessa situação e faz o que só o Senhor pode fazer. Renovar, transformar, alinhar. Dá direção onde há incerteza, dá segurança onde há medo. Ensina essa pessoa a confiar sem precisar entender, a descansar mesmo quando não vê saída, a caminhar mesmo quando os pés estão cansados. Eu profetizo vitória, renovo, ânimo e cura sobre essa vida. E declaro em nome de Jesus, o que Deus começou, Ele vai terminar. O que parecia confuso vai ganhar sentido. E onde havia lágrimas, haverá testemunho. A bênção do Senhor está sobre ti, e nenhuma circunstância será maior do que o cuidado dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa oração, escreve aqui nos comentários: eu recebo essa oração. Muito obrigado por estar aqui, por abrir seu coração e por buscar a presença de Deus junto comigo. Que o Senhor te sustente, te fortaleça e te conduza dia após dia. Não se esqueça, Deus não precisa que você entenda, Ele só precisa que você confie. E confiar é o caminho para viver o extraordinário dele.